Como que você vê a atuação do pessoal hoje e daqui uns 10, 15 anos, assim? Porque eu tenho na minha cabeça, pode me corrigir se eu estiver errado com essa percepção, de que o pessoal é um partido pro Congresso, assim, de ir por essa via, que talvez seja uma via mais fácil de participar da política pública, da política nacional. Você concorda com essa análise? Não teve grandes experiências grandiosas no executivo. Exato. O Boulos quase conseguiu, mas... Sim. Muita gente tem essa percepção, e eu entendo, porque talvez a nossa grande vitrine seja a bancada em Brasília, né? Sim. Com uma bancada que tem Luiz Erundina, Érica Hilton, exatamente, João grandes Valente, nomes. Boulos, só nome pesado, né? Talíria, nossa líder. Então, naturalmente, é a nossa grande vitrine, e nem todo mundo vê o que a gente fez nas prefeituras. A gente governou só 2 capitais até hoje, Macapá e Belém. Nas 2 com bons resultados, nas 2 com experiências de governança interessantes, modernas, que eu acho que foram... os resultados eleitorais foram diferentes. O nosso prefeito de Macapá acabou saindo do PSOL, o nosso prefeito de Belém não foi reeleito, então com percepção da sociedade em relação a essas políticas, um pouco diferente em cada uma dessas experiências, mas acho, Felipe, que o pessoal está amadurecendo para isso. Isso é mais difícil quando você tem uma situação na qual tem um grande partido como o PT com muita experiência de governo. Então, naturalmente, o PT tem mais facilidade de chegar a prefeituras, embora também tenha tido muita dificuldade nos últimos anos de chegar a prefeituras e governos. É natural que um partido que está, digamos, correndo por fora para se consolidar como uma alternativa de esquerda, ele tenha mais dificuldades. Além disso, não são tempos fáceis, são tempos onde o nosso discurso, as nossas bandeiras, elas enfrentam mais resistência dos nossos adversários, e não são poucos, né? A gente está falando aqui de um sistema partidário com 30 partidos, dos quais, pelo menos 20 e poucos são de direita, uma parte de extrema direita. Desigual, né? Então o nosso sistema partidário está dominado pela direita. E nos municípios e nos governos, é com eles que a gente está brigando. Então, você tem razão. É natural que a percepção das pessoas seja de que a gente não é um partido para governar. Mas eu acho que isso vai mudar rapidamente. Assim que a gente tiver uma experiência num grande centro urbano, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Belém já foi um pouco isso, mas com mais dificuldades, uma cidade muito pobre. A gente pegou gestão com muitos problemas, pandemia no meio. O próprio prefeito ficou internado entre a vida e a morte durante semanas. Então, Belém foi difícil pra gente, né? Embora tenha sido uma experiência muito interessante, foi uma experiência com muitas dificuldades. Eu acho que assim que a gente tiver uma boa experiência, isso se resolve. O PT passou por isso. Num período mais curto, a gente já vai fazer 20 anos de partido, mas o PT levou quase uma década para governar as primeiras grandes cidades, né? Que foi Porto Alegre e São Paulo na eleição de 88, com a Erundina e com o Olívio Dutra, né? Ali foi a grande mudança, o grande salto que o PT deu para ser partido de governo, e ainda assim levou 12 anos para ganhar seus primeiros vitórias presidenciais, e de governo de estado foi em 98 as primeiras. Então, é um caminho ainda que a gente tá trilhando. Sobre o futuro, eu vou dizer uma coisa, cara, eu acho que nenhum partido merece existir sequer se ele não tiver grandes pretensões, grandes sonhos. Eu quero que o PSOL seja o maior partido da esquerda brasileira. Quero que o PSOL apresente respostas para os dilemas da esquerda brasileira. Eu quero que o PSOL traga as respostas que os outros partidos de esquerda não conseguem trazer. Quais são as maiores diferenças hoje do PSOL com relação ao PT? Cara, eu acho que tem diferenças. O lugar das lutas por direitos das minorias e das maiorias sociais, acho que isso tem um peso diferente no PSOL e no PT. Acho que tem uma diferença sobre a questão socioambiental, né? Tem um peso maior na nossa agenda do que na agenda deles. Nas relações internacionais, a gente está um pouco mais distanciados dos partidos e dos países que são mais aliados com o PT, como Venezuela, Nicarágua e outros, né? A gente não é muito a nossa turma. Nesse aspecto, vocês são... Entendi, legal. Então, assim, eu acho que tem diferenças, e tudo bem, essas diferenças, elas podem conviver. Eu sabia disso. Elas não inviabilizam alianças, não inviabilizam a construção de projeto conjunto, né? Mas... Porque quando você fala, muita gente, né, nas eleições do Bolsonaro fala assim, quer votar no Bolsonaro, vai pra Venezuela, como se fosse... como se fosse uma mecha da esquerda total, brasileira, etc. E é legal saber que o pessoal pensa diferente com relação a isso. Tem diferença nisso. Por exemplo, nós estamos vivendo agora na questão ambiental uma divergência importante que não vai fazer a gente não estar junto, nem nada disso, que é sobre se tem que tirar petróleo na Amazônia ou não. Você estava comentando aqui em off. Tem uma percepção no PT, no governo, no próprio presidente, de que isso é muito importante para o desenvolvimento do país. Nós já temos uma outra leitura de que isso pode aprofundar os problemas da crise climática, que nós achamos que são problemas reais, são problemas que realmente podem comprometer não só o Brasil, mas toda a humanidade.
e que, mas se o Brasil não fizer, o outro vai fazer, mas isso e aquilo, não são argumentos razoáveis para quem realmente está convencido de que a crise climática é um problema. Se você acha que é um baita problema, se você acha que a humanidade está ameaçada, você tem que estar pensando descarbonização da economia, você tem que estar pensando transição energética, você tem que estar pensando em investimentos para a economia verde. Se você está pensando em tirar e queimar mais petróleo, é porque você não acha que isso é um problema. É uma divergência que nós temos. Né? E que a gente, então assim, tem diferença, mas eu quero, cara, daqui 15 anos o pessoal na presidência da República sendo uma experiência de renovação da esquerda com o PT, com o PCB, com a Rede, com todo mundo que quiser, mas eu acho que o Brasil precisa de uma nova esquerda e eu acho que essa nova esquerda hoje é o pessoal. Você consegue identificar possíveis... Qual foi o fator que fez com que o Boulos, por exemplo, não chegasse à Prefeitura de São Paulo? Eu lembro que eu vi uma pesquisa que os números que ele fez em 2020 foram praticamente os mesmos que ele fez em 2024. Você acha que a figura do Pablo Marçal foi um fator determinante, sequestrando o debate em torno dele? Enfim, ele acirrou demais. Muita gente criticou também a campanha do Boulos, dizendo-se mais fraca do que a primeira. Nenhuma vitória tem uma só explicação, nenhuma derrota tem uma só explicação. Mas se eu pudesse indicar, acho que teve um uso descarado e abusivo da máquina pública por parte do Nunes. O Nunes cometeu crimes eleitorais em quantidades nunca antes vistas, inauguração de obras fora de período, obras emergenciais feitas numa quantidade bizarra, que a gente acompanhou, eu estava acompanhando as pesquisas, foram diminuindo o desejo de mudança do eleitor de São Paulo. Em janeiro de 24, o desejo de mudança era 60%, de continuidade era 40%. Quando chegou a eleição, isso tinha mudado, tinha invertido para 60-40% de continuidade. Ou seja, um governo ruim, medíocre, fraco, conseguiu melhorar a sua percepção usando de forma completamente criminosa a máquina pública. Isso impactou e enfraqueceu, aí, não o Boulos, mas enfraqueceu as candidaturas de oposição, porque a gente era oposição. Sim. Certo? Então, as principais candidaturas de oposição eram nossas. Segundo aspecto, o Marçal, que você mencionou, Felipe. O Marçal bagunçou muito a eleição, cara, porque... E cometeu crimes também. Cometeu muitos crimes, tanto é que tá inelegível agora também. Exatamente. Mas o Marçal, cara, ele naturalizou o Nunes. O Nunes era o candidato do Bolsonaro, mas parecia que o cara... Era moderado. Entendeu? Então a entrada do Marçal, cara, foi a melhor coisa que aconteceu pro Ricardo Nunes. Porque ao invés de polarização Boulos-Nunes, que era o que a gente estava tentando construir, para mostrar que Boulos era Lula e Nunes era Bolsonaro, que Boulos era Bolsa Família, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, e Nunes era negacionismo, escola sem partido, repressão, entrou o Marçal e bagunçou isso. Esse foi um segundo fator que eu considero que foi fundamental. E um outro que a gente pegou nas pesquisas, que foi crescendo como os números do governo Lula não estavam tão bons, foi crescendo assim uma indisposição do eleitor de votar na esquerda. Tá? E isso foi de janeiro até outubro, quando aconteceu a eleição, a gente foi sentindo essa abertura do eleitor de votar na esquerda, um pouco de preconceito, um pouco de... O cara dizia assim, a gente pegou em várias pesquisas em que o sujeito dizia, o Nunes não é bom, mas dá para levar. Ou seja, o medo da mudança. Nossa, cara, que medo triste. da mudança. Então, o custo da mudança, conforme a cidade foi melhorando um pouco, muito asfalto, muita UBS sendo inaugurada, muita UPA, esse custo da mudança ele foi crescendo. E o eleitor falou, cara, não tá bom, mas eu não vou arriscar. Então, eu colocaria isso tudo. Tem erros da campanha? Certamente tem, eu os admito. Tem erros de comunicação, de estratégia. Toda Você campanha... acha que o erro daquela live do Boulos com o Marçal... Você acha que aquela live do Boulos com o Marçal foi um erro? Ele ter aceitado participar. Muita gente criticou e muita gente elogiou, dizendo, não, o cara tá fazendo política, ele tem que conversar com todo mundo, furar a bolha. Não julgo como um erro, eu não iria no lugar dele, eu não iria. Mas eu entendo que num momento que você não tinha mais muita margem, porque é isso, a gente estava ali há 4, 5 dias da eleição e não tinha mais muita margem para fazer grandes guinadas, entendeu? Então você tinha que arriscar onde dava para arriscar. Eu entendo que a campanha tem arriscado, entendo que a campanha falou beleza. É sempre aquele velho caos do general Zhukov na Segunda Guerra Mundial, né? O Zhukov dizem que fez coisas bárbaras para ganhar dos nazistas em Berlim, mas ganhou. Se ele tivesse perdido a guerra, ele era um criminoso de guerra, estava enforcado no tribunal de Haia.